Desde o início de maio, quando o Rio Grande do Sul foi atingido pelo horror provocado pelas chuvas, consequentemente pelas inundações que desabrigaram e desalojaram milhares de pessoas, órgãos de atuação contra o crime e também a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, têm emitido alertas contra golpistas. Pessoas que aproveitam a solidariedade de quem se dispõe a ajudar e simulam, por exemplo, transferências de Pix de forma fraudulenta. Os tipos de golpes identificados variam em método, mas sempre com o objetivo de prejudicar tanto quem quer ajudar quanto quem precisa de ajuda. E por acaso é possível recuperar o dinheiro perdido? Esse dinheiro desviado de forma fraudulenta? Quais os tipos de apenações esses criminosos podem sofrer? A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o advogado criminalista Matheus Sabac, nosso convidado aqui no IC Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui. E acerca dessa temática, desses crimes de estelionato que vem sendo praticado no Rio Grande do Sul, eu acho que é muito importante frisar que, além do chamado golpe do Pix, tem outros cybercrimes também que são bastante aplicados. Na verdade, há uma ampla gama de golpes que são utilizados por esses criminosos, de modo que, por exemplo, além do chamado golpe do Pix, podemos citar, por exemplo, a clonagem de sites em que há praticamente a cópia idêntica de sites de grandes lojas prometendo grandes ofertas, e quando você vai investigar a fundo, na verdade, trata-se de um golpe. Imagine, né? É tudo muito sofisticado, né? Com essas novas tecnologias, os bandidos, os criminosos, fico pensando aqui, devem ficar o dia inteiro ali só matutando como é que eu vou aplicar um golpe aqui, acolá. E quem cai nesse tipo de golpe, Matheus, também fica imaginando a dificuldade, a dor de cabeça para recuperar o dinheiro perdido quando conseguem recuperar, quando resolvem ir à luta para recuperar esse dinheiro. Na sua experiência, Matheus, primeiro, quais são os principais obstáculos nesse processo e como superar esses obstáculos para reaver o dinheiro perdido? Certo. Esse processo de recuperação do dinheiro, de fato, pode ser bastante tortuoso, porém, com a ajuda de um profissional, eu diria que tal procedimento torna-se mais facilitado. Que profissional? Com o apoio de um advogado especializado na área, com certeza a recuperação desses valores é mais viável. Sim. Eu posso citar esse processo de recuperação dividindo em duas fases. Eu diria que há uma seara administrativa e uma seara judicial posterior, que seria uma última etapa eventualmente necessária. Pode ser utilizada ou não, a depender do resultado que tenhamos na esfera administrativa. Como funciona? Ao suspeitar que se é vítima de um golpe, de uma fraude Pix, por exemplo, que é uma espécie desses cybercrimes que eu comecei a tratar, a vítima deve o quanto antes contatar o banco, entrar em contato, de posse de todos os elementos de prova já produzidos, por exemplo, eventual registro de conversa de WhatsApp, bem como eventual comprovação de transação feita para criminosos. É importante que registre um boletim de ocorrência. É um passo que é negligenciado, mas eu diria que é muito importante também para essa recuperação. Porque, uma vez de posse desses elementos, o banco vai abrir um procedimento interno, vai notificar o Banco Central, vai expedir uma notificação para a instituição financeira para a qual os valores foram destinados, ou seja, a instituição utilizada pelo golpista. Inclusive, por conta desse bloqueio que eu disse que é muito importante que a vítima entre em contato o quanto antes com o banco dela, para que haja essa notificação quanto antes, porque desse modo, em uma linguagem bem simples, o golpista não vai limpar a conta dele. É mais fácil haver esse bloqueio e recuperar os valores. Caso na seara administrativa não haja uma resolução, é importante contatar um advogado especializado na área para que entre com a ação judicial e pleiteie esses valores. Caso haja alguma ilegalidade, alguma arbitrariedade, o banco
já não resolva a partir desse procedimento administrativo. Se a gente for tratar de prazo, eu diria que o banco teria um prazo protocolar de 7 dias para apurar se de fato houve a fraude. Confirmada a fraude, em até 96 horas, a vítima já pode ter o seu dinheiro reavido. E também eu diria que é importante ressaltar que caso o estelionatário, o golpista, o criminoso, já tenha utilizado algum valor, já tenha retirado algum valor dessa conta, haverá ainda um contato, a manutenção de contato pelo prazo de até 90 dias, visando monitorar essa conta e recuperar eventual valor para a vítima. No caso do Pix, Matheus, das transferências via Pix, operação que caiu na graça dos brasileiros. É raro hoje a gente encontrar alguém que não quero saber de Pix. Todo mundo faz, é uma operação super fácil. Eu vejo que tem muita crítica contra bancos, instituições financeiras, no sentido de falta mecanismos mais eficazes para prevenir exatamente essas fraudes. Na sua opinião, seria o caso de alguma mudança regulatória ou de prática bancária para ser implementada no sentido de aumentar a segurança das transações via Pix? Eu diria que sim. Eu diria que mecanismos de segurança adicionais deveriam ser utilizados pelos bancos para evitar essas práticas, principalmente ante a facilidade para o cometimento de crimes com a utilização do Pix. Eu diria também, a bem da verdade, que esse procedimento citado, esse procedimento administrativo que tratei, em linhas gerais, ele se trata do MED, instituído pelo Banco Central, já é um passo importante para reaver de forma mais facilitada o dinheiro perdido pelas vítimas, mas antes de remediar, eu diria que é muito importante precaver. E algumas falhas operacionais do banco, de fato, tornam essa precaução mais dificultada, eu diria. E do ponto de vista judicial, sistema judicial, você acha que poderia também se intensificar, ter uma investigação mais efetiva, uma punição mais efetiva também? De que forma? Porque é tudo muito novo, não? Sim, com certeza. Na esfera criminal, eu diria que, em se tratando de golpes, de práticas mais elaboradas, a identificação da mente pensante por trás do estelionato pode ser bastante dificultada, uma vez que são utilizados laranjas corriqueiramente, empresas de fachada, Exato. Os quais dificultam a investigação acerca da origem desses valores. Mas, de todo modo, a vítima, a pessoa que se considerar lesada em decorrência de alguma prática fraudulenta, pode ajuizar uma ação contra a instituição bancária justamente em virtude dessas falhas técnicas que poderiam prevenir a prática de crimes e que, de fato, não previnem. Tanto é que mas o problema é que os bancos vendem, inclusive, a segurança como um produto. Mas o que você está dizendo é que os bancos têm brechas, têm falhas operacionais nos seus próprios sistemas, e essas falhas é que criam as condições para os golpes, ou ajudam, ou facilitam a aplicação de golpes? Isso, exatamente. Por vezes, falhas bancárias e por vezes também, a bem da verdade, vai depender muito da situação, Ernesto, mas a gente verifica que em determinados casos, eu diria que é uma negligência também da parte do próprio usuário, da pessoa, próprio usuário, da vítima, no da caso. parte da vítima. Eu até diria que é muito importante que a pessoa duvide de ofertas que são boas demais para serem verdade, porque muitas vezes a tática utilizada é essa, anunciar, por exemplo, uma grande promoção num site clonado de uma grande loja, ou então fornecer um link malicioso para a vítima clicar e obter um produto abaixo do preço de mercado. Então, são algumas providências que são cruciais para se evitar. Agora, não sei se está dentro do teu foco de atuação profissional, mas assim, as plataformas que aceitam a veiculação de sites que são fraude, de sites que são cópias de sites de marketplaces ou de lojas virtuais, etc., as plataformas nunca se responsabilizam por isso, e elas ganham dinheiro, é evidente, porque estão veiculando ali o anúncio de um fraudador que está se apresentando como uma empresa séria, né?
Eu diria, assim, como na maior parte dos casos envolvendo o direito, que depende da situação. No caso do Rio Grande do Sul mesmo, o que estavam utilizando de forma muito frequente, estão utilizando de forma frequente, é a utilização do chamado tráfego pago, do impulsionamento do conteúdo nas plataformas virtuais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, para que aumente O alcance o ali alcance de um pedido de ajuda. de um pedido de ajuda e, em decorrência disso, mais pessoas caem no golpe. Esse tipo de golpe especificamente, Mandou, não tem como recuperar esse dinheiro? Bom, Porque aí o banco, de fato, não tem nenhuma responsabilidade se a pessoa, por conta própria, se sensibilizou, não conferiu e fez uma doação para um picareta, né? Não, é difícil reaver esse dinheiro ou tem alguma chance? nesses casos, por exemplo, em se tratando de golpe do Pix de forma genérica, eu diria que, por exemplo, algumas condutas que as pessoas podem tomar para evitar que sejam vítimas desses golpes. Posso citar, no caso do Rio Grande do Sul, que o nome da conta utilizada se chama SOS Rio Grande do Sul. Então as pessoas elas devem se atentar, né? Se trata de fato da conta oficial do governo ou não. A conta foi criada no Banrisul, né? Então, se por acaso ela vai fazer um Pix e tem outro banco, outra instituição, ela também deve evitar esse cometimento. O procedimento para recuperação dos valores, como disse, além de poder ser instaurado na esfera judicial, pode ser instaurado antes e deve na esfera administrativa. Então, ao entrar em contato com o banco, a própria vítima comunicar que foi alvo de uma atuação como essa, ela já pode ter esses valores reavidos. Se ela tiver um bom relacionamento com o banco, um histórico positivo e tal, isso facilita certamente, não é? Não é que seja uma garantia de que o banco vai ressarcir aquele dinheiro desviado de forma fraudulenta, mas muitas vezes acontece isso mesmo, não? O contato direto com o banco, relata o que aconteceu, apresenta um BO também que foi feito ali numa delegacia, seja ela virtual ou não. Isso tudo contribui para que, se tiver um bom relacionamento com o banco, tenha um resultado positivo, né? Eu diria que sim, porque com esse tipo de conduta a pessoa, digamos que cria uma presunção de idoneidade. Exato. Ela não vai acionar caso de fato não tenha sido vítima. E aí, caso tenha alguma ilegalidade nesse procedimento, nesse processo administrativo, uma ação judicial se faz necessária. É mais ou menos esse o Tem parâmetro, prazo de né? prescrição? Bom, como toda ação judicial tem prazo de prescrição, e também tem um prazo para a tomada desse procedimento administrativo. Assim que a pessoa ela é vítima de um golpe, ela tem o prazo de 80 dias para fazer essa notificação para o banco dela, para que haja o acionamento de todo esse procedimento citado administrativo, que é o MED, e haja essa pronta recuperação dos valores. Se houver algum problema, como disse, alguma ilegalidade, uma ação judicial posterior faz-se necessária. Mas eu diria que quanto antes a pessoa entrar em contato, melhor, para que haja esse prévio bloqueio dos valores enviados para a conta do golpista, digamos assim. Precaução nunca é demais, não é verdade? Está sempre de antena ligada, como você bem destacou, mas para a gente encerrar e resumo da ópera, né? Com esse avanço da tecnologia, da sofisticação aí dos golpistas, o que você acredita que deve ser prioridade do setor jurídico, das forças de segurança também, você que atua como advogado criminalista, que lida mais com essa questão jurídica, para acompanhar e combater efetivamente esses novos métodos de fraude digital, Matheus? Bom, eu acredito que deve haver, sobretudo, um investimento no que tange a instrumentalização dos órgãos incumbidos da persecução criminal, para que haja, de fato, uma maior certeza na punição dos estelionatários, das pessoas que cometem esses golpes. Há quem defenda um aumento da pena, por exemplo, da punição, mas eu acredito que antes de se pensar no aumento de punição, deve haver um investimento nessa estrutura para que haja uma maior probabilidade até mesmo da instituição de uma pena, porque o que se observa hoje, no mais das vezes, principalmente em golpes mais elaborados, é que com relativa facilidade as mentes pensantes por trás de tais operações, elas saem, digamos, de forma ilesa. Impunes.
Matheus Sabac, advogado criminalista, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, muito bom dia. Agradeço também aos ouvintes, é uma satisfação estar aqui conhecendo o jornal e conhecendo todos vocês. Prazer todo nosso, um abraço. 7h51 agora.